Na aula passada, a gente falou sobre estabilidade e falou do que é necessário para um sistema ser biboestável. Então, recapitulando, para um sistema ser biboestável, ele tem que ter todos os polos, ou seja, todas as raízes do denominador da função de transferência, como sendo de parte real negativa. Então, eu não vou poder nem ter um polo com parte real zero, nem muito menos com parte real positiva. E aí, para sistemas mais complicados, fica a questão que é o seguinte: se eu pegar, leve em conta aqui esse denominador de uma função de transferência. Então, s é a sexta, mais 3s é a quinta, mais 2s é a quarta, menos 3s ao quadrado, mais 5. Então, como é que eu sei que esse sistema aqui é estável? Como é que eu sei que ele tem todos os polos com parte real negativa, né? E aqui eu tenho duas opções. Eu posso aplicar o critério de Hurwitz, né, o critério de Routh-Hurwitz, que a gente vai aprender hoje, ou o critério de RH, que fica mais fácil de pronunciar, ou eu posso encontrar numericamente as raízes desse polinômio, que é algo, digamos, até certo ponto recente, porque quando o critério foi inventado, eu não tinha essa facilidade com computadores que eu tenho hoje. Então, o pessoal dependia muito mais do critério, né? Só que agora que eu tenho uma facilidade muito grande em encontrar raízes numéricas de polinômios, fica a questão se esse critério ele perde a aplicabilidade, né? Se ele deixa de ser prático. Mas na verdade, não, ele pode não ser tão prático como ele era antigamente, porque encontrar numericamente raízes de polinômio é muito fácil. Mas ele tem sim sua aplicabilidade, né? E tem sua importância tanto histórica como teórica no assunto. Então, se eu vi que essa pergunta aqui eu tenho duas respostas. Eu posso encontrar pelo critério de Routh-Hurwitz ou encontrar numericamente. E se for o caso, eu tenho outra pergunta aqui. Eu tenho um sistema que é s à quinta mais 4s ao quadrado mais ks ao cubo mais 2s ao quadrado menos 3s mais 6. Perceba aqui que eu tenho um k, né? Que é uma variável. E aí eu quero saber quais os valores de k que fazem com que esse denominador esteja representando um sistema biboestável. E aí, para saber isso numericamente, fica muito mais complicado, porque eu não posso simplesmente encontrar pura e simplesmente numericamente as raízes desse denominador, porque eu tenho uma variável aqui, nem tudo está numérico, né? Simbolicamente, eu não consigo resolver essas raízes também porque eu tenho um limite do grau de polinômio que eu consigo resolver simbolicamente, né? Porque matematicamente a gente só consegue resolver bem até polinômio de terceiro grau. Acho que de quarto grau também resolve, de quinto grau já é provado que não se consegue resolver. Espero não estar enganado. Mas de qualquer forma tem um limite sim. E aí, a forma de eu resolver essa pergunta é o critério de Routh-Hurwitz. Eu não sei de outra forma de aplicar, a não ser que eu faça um algoritmo que imite numericamente esse método. Beleza? Mas pelos dois caminhos eu vou estar usando o critério de Routh-Hurwitz. Então não vou sair disso. Como é que funciona esse critério? Então vamos lá. Considere aqui, deixa eu dar um enfoque. A função de transferência g de s, com numerador n de s e denominador d de s, em que o denominador tem essa cara aqui. an Sn, an-1, Sn-1, e aí vários outros termos, A1S mais A0. Para a gente aplicar o critério de RH, a gente precisa realizar esse arranjo de Routh. Como é que é esse arranjo de Routh? Bem, a primeira coisa que eu faço é escrever aqui à esquerda o S do maior expoente
E aí eu vou diminuindo em 1 o expoente até eu chegar em S0, como está aqui. Eu faço essa barrinha separando. Beleza. As primeiras duas linhas eu consigo preencher pelo denominador. Então, o meu AN ele vai vir aqui. O meu AN menos 1 ele vai vir aqui. Aí o meu AN menos 2 viria aqui. AN menos 3 viria aqui. E assim segue até eu ter, por exemplo, A1, A0. E aqui eu posso complementar com um 0, não tem problema. Se esse meu polinômio, o maior grau dele for um 5, por exemplo, aqui eu vou ter, por último, um A1, né? Seria um A3, A1, e aqui A2, 0, A2, A0, né? Por exemplo. Então, esse finalzinho aqui é ilustrativo, digamos assim. Pode ser alterado. Porém, uma vez que eu montei essas duas primeiras linhas, o resto aqui desse arranjo eu tenho que calcular. Então eu vou usar essas duas primeiras linhas para calcular B1, B2, B3 e quantos Bs eu necessitar. A partir desses três agora eu calculo C1, C2, C3 e etc. E aí eu venho descendo até que eu chego no último termo aqui, que aí eu vou ter só um dele, que vai ser o termo do S0. E aí eu vou ter completado o meu arranjo de roof. Beleza? Então vamos ver como é que a gente calcula esses termos. É um pouco complicado de início, mas rapidinho a pessoa pega o jeito. Então, o B1, primeiro, se eu quero calcular o B1, eu vou sempre estar considerando os dois elementos da primeira coluna e os dois elementos da coluna seguinte ao B1, né? Ao termo que eu estou calculando. Se eu fosse calcular o B2, eu ia pegar os dois elementos acima dele na linha superior na primeira coluna e os dois elementos respectivos da coluna à frente do B2. É como se eu cancelasse essa aqui. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? O B1 vai ser menos o determinante dessa matriz, onde essa matriz vai ter como primeira coluna AN-N-1, segunda coluna AN-2, AN-3. Beleza? E eu vou dividir sempre pelo primeiro. No B2 seria AN, AN-1, AN-4, AN-5, como está aqui, né? E eu vou dividir sempre pelo primeiro termo aqui, o termo dessa quina. Ele vai aparecer no denominador também. E aí para o B1, que a gente estaria trabalhando com essa matriz aqui, o certo seria eu calcular o determinante dela assim, né? Aqui seria o positivo, aqui seria o negativo. Mas como tem um menos aqui, vai ser o oposto disso. Então eu prefiro calcular aqui sendo o positivo e aqui sendo o negativo. Tranquilo? E aí eu tenho um jeito visual que eu acho bem fácil de calcular. Se dá assim. Eu quero o B1. Então do B1 eu venho para cá, para o N-1. E aí eu faço aqui. Né? Aqui vai ser positivo, voltando negativo. O que eu encontro no final é tipo, AN-1, AN-2, menos AN-3, dividido aqui pelo AN-1. O menos já está implícito nesse cálculo todo. Beleza? Então vamos ver aqui, por esse esquema, como é que eu calculo o B2. O B2, ó, o primeiro termo vai ser o AN-1.
Então ele vai aparecer aqui embaixo, AN-1. E aí eu vou do AN-1 para o AN-4. Então aqui vai ser AN-1, AN-4. Com menos aqui, voltando AN-5, AN, que seria aqui voltando. E aí vamos ver como é que fica o B2 aqui. Então, AN-1, AN-4, menos AN-5, AN, dividido por AN-1. Beleza? Esse comportamento a gente expande aqui para todos os termos de B. Então, se eu fosse calcular um B3, como é que eu iria fazer? Ó, primeiro termo vai ser esse AN-1. E eu vou ter essa coluna e essa coluna aqui, que seria a coluna seguinte a essa. Então, eu viria para cá. AN-1, AN-6, AN-7 vezes AN. Beleza? Tudo isso dividido por AN-1. E assim eu sigo até eu chegar no último termo que eu consigo calcular, né? A gente considera sempre que para a direita é 0, 0. Então, se precisar um termo que está à direita aqui, você pode considerar como 0. E aí, ó, deixa eu mostrar como é o C1. C1 é a mesma coisa, só que eu dou, digamos, um shift para baixo. Eu vou analisar, a primeira linha não vai mais contar, né? Eu só vou analisar duas linhas acima do meu elemento. Então, para o C1, eu aponto aqui para o B1, B1 vezes AN-3, menos B2 vezes AN-1, dividido pelo B1. Para o C2, eu aponto aqui para o B1, então B1 vezes AN-5, menos B3 vezes AN-1, dividido pelo B1. Simples assim. Ele parece um pouco complicado, mas depois que você calcular um ou outro, você vai pegando o jeito. Beleza? Aqui eu tenho o C1 e o C2 na forma, digamos, tradicional. E aí, calculado isso, eu vou ter montado todo esse arranjo. Montado todo o arranjo, o que é que acontece? Tem um motivo pelo qual eu destaquei essa primeira coluna. Porque uma vez montado o arranjo, é essa primeira coluna que a gente vai analisar. E o que o critério diz é o seguinte: o número de raízes com parte real positiva é igual ao número de trocas de sinais na primeira coluna do arranjo de Routh. Repetindo aqui ao contrário. O número de trocas de sinais na primeira coluna vai ser igual ao número de raízes com parte real positiva. E o que seriam essas trocas de sinais? Se eu tenho aqui depois na primeira coluna, né? Depois foi para 2. Deixa eu subir aqui. Vamos supor que o meu B1 aqui é 1. Depois foi para 2. Eu tive troca de sinal aqui? Não, né? Porque o B1 o 1 é positivo e o 2 é positivo. Mas se aqui eu venho para menos 3, aí eu tive uma troca de sinal daqui para cá. Então eu sei que eu tenho uma raiz com parte real positiva aqui. Em seguida, o que é que acontece? Eu venho menos 4. Teve troca de sinal? Não, porque eu estava em menos 3 e o seguinte é menos 4. Né? Um é negativo e o seguinte é negativo, então não teve troca de sinal. Se eu vier para 2 aqui, aí eu vou ter outra troca de sinal aqui, que passou de negativo para positivo. E aqui 1, por exemplo, para finalizar. Então, se eu fosse considerar que essa fosse a primeira coluna aqui desse meu sistema,
eu ia estar vendo duas trocas de sinais. E aí essas duas trocas de sinais sinalizariam que o meu denominador aí tem dois polos com parte real positiva. Então é um sistema instável. Beleza, pessoal? Vamos aqui para alguns exemplos. Então, primeiro exemplo que eu tenho aqui já está o arranjo montado. Como a gente só tem interesse na primeira coluna para análise, eu estou mostrando ela aqui, né? Então vamos analisar. Meu primeiro termo é 3, o segundo é 2. Daqui para cá, eu não tenho nenhuma mudança de sinal, né? Positivo, continua positivo. Daqui para cá, de 2 para menos 1, aí eu tenho uma mudança de sinal. Ele era positivo, passou a ser negativo. Daqui para cá, eu não tenho nenhuma mudança de sinal, continua negativo. Daqui para cá, continua negativo. E por fim, vai de menos 3 para 2. Então eu tenho mais uma mudança de sinal. Ele passou de negativo para positivo. Então esse sistema que está descrito aqui por esse arranjo, ele teve duas mudanças. Logo ele tem duas raízes, dois polos com parte real positiva. Então se trata de um sistema instável. Tranquilo? Então vamos para outro exemplo aqui. Se eu tenho esse polinômio aqui, S6 mais 4S quinta, mais 3S ao quadrado, mais 2S, mais S ao quadrado, mais 4S, mais 4. E aqui eu montei meu arranjo. Então, o termo aqui que está multiplicando meu S a sexta vai ser o meu A6, que aqui é 1. O meu A5 vai ser o termo multiplicando S a quinta, que vai ser 4. Meu A4 vai ser 3, meu A3 vai ser 2, meu A2 vai ser 1, meu A1 vai ser 4 e meu A0 vai ser 4. Então, o A6 vai entrar aqui, em seguida o A5, o A4, o A3, o A2, o A1, o A0 e aqui eu adicionei um 0 para completar. Feito isso, a gente tem as duas primeiras linhas montadas, a gente começa a calcular o B1. O que é que vai ser o B1? Eu venho daqui para o 4, então 4 vezes 3 menos 2 vezes 1 dividido por 4. Ou seja, 4 vezes 3 menos 2 vezes 1 dividido por 4. Isso dá 2,5. E aí para o B2, venho para cá, 4 vezes 1 menos 4 vezes 1 dividido por 4. Isso aqui é 0, né? 4 vezes 1 menos 4 vezes 1 dividido por 4. Em seguida agora o B3. Venho para cá. 4 vezes 4 menos 0 vezes 1 dividido por 4. Então 4 vezes 4 menos 0 vezes 1 dividido por 4. Isso vai dar 4. E aí eu já consigo calcular o B1, B2, B3. Então vamos preencher ele aqui. O meu B1 é 2,5. O meu B2 é 0. E o meu B3 é 4. Vamos voltar. Agora eu vou calcular C1, C2, C3. Então, o meu C1, deixa eu dar um zoom aqui. Ele vai ser 2,5. E aí, 2,5 vezes 2 menos 0 vezes 4 dividido por 2,5. 2,5 vezes 2 menos 0 vezes 4 dividido por 2,5, que é 2. Aqui a gente vai calcular o C2. O C2 vai ser 2,5 vezes 4 menos 4 vezes 4 dividido por 2,5.
E aqui fica 2,5 vezes 4, menos 4 vezes 4 dividido por 2,5, que dá menos 2,4. Aqui na verdade é o C2 e C3. Deixa eu consertar isso. C2 e C3. Pronto. E por fim, o C3 aqui, eu venho direto para cá. 2,5 vezes 4 menos... Opa! Desculpe. C3 eu venho direto para cá. 2,5 vezes 0. Esse termo que está faltando é 0. Então, 0 vezes 4 vai ser 0, né? Dividido por 2,5. Sempre que tiver um termo à direita faltando, pode colocar 0. Então aqui 2,5 vezes 0 menos 0 vezes 4 dividido por 2,5 vai dar 0. E aí eu vou preencher esse C1, C2, C3. C1 é 2. C2 menos 2,4. É que a mesa digitalizadora está querendo fugir. C3 é 0. Ok? E aí a gente está quase no fim. Vamos agora fazer o D1 e o D2. O D1 eu aponto para cá, para o 2. 2 vezes 0 menos 2,4 vezes 2,5 dividido por 2. Então, 2 vezes 0, menos com menos mais, 2,4 vezes 2,5 dividido por 2, isso é 3. E o D2 vai ser 2 vezes 4, menos 0 vezes 2,5 dividido por 2. Então, 2 vezes 4, menos 0 vezes 2,5 dividido por 2, isso tudo igual a 4. Então, deixa eu apagar aqui. E eu tenho 3 e 4, né? 3 e 4. Então, continuando, a gente está quase lá. Vamos fazer o E1. O E1 vai ser 3 vezes menos 2,4 menos 4 vezes 2 dividido por 3. Então, 3 vezes menos 2,4 menos 4 vezes 2 dividido por 3. Isso dá menos 5,07. E o E2 vai ser, vem para cá, 3 vezes 0, que é 0, menos 0 vezes 2. Eu fico com 0, né? Eu tenho dois zeros no numerador. E por último, deixa eu colocar aqui, menos 5,07 e 0, né? E por último, o F1. O F1 vai ser menos 5,07 vezes 4, menos 0 vezes 3, dividido por menos 5,07. Isso aqui vai dar 4. Por fim, eu coloco o 4 aqui. Aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar essa primeira coluna. Então vamos lá. Daqui para cá, eu tenho mudança de sinal? Não, né? Daqui para cá, também não. Daqui para cá, também não. Daqui para cá, não. Opa, daqui para cá eu tenho uma mudança de sinal. Então, eu sinalizo aqui minha primeira mudança. E, por fim, daqui para cá eu tenho outra mudança de sinal. Né? Tava negativo, voltou a ser positivo. Então, eu sinalizo aqui a outra mudança.
Depois desse trabalho, qual é a conclusão? A conclusão é que eu tenho duas mudanças de sinal, então eu vou ter dois polos com parte real positiva, né? Fazendo com que esse sistema seja instável. Tranquilo? E eu vou passar um exemplo aqui para vocês trabalharem em casa, que é para determinar os valores de K para que o sistema em malha fechada seja estável. Então considera isso aqui todo, a malha fechada toda, como um sistema. Tem que calcular primeiro. E eu quero os valores do K, que aparece aqui, para que tudo isso seja estável. Para que eu não tenha nenhum polo com parte real positiva, nem zero, que a gente não viu como detectar, mas tem como, né? E vocês vão calcular quais valores de K que fazem esse sistema todo não ter nenhum polo com parte real positiva. Então ele termina sendo estável. E aí a resposta eu já deixei aqui, é o K entre -2 e 3. Então já tem algo para vocês tomarem como referência quando terminarem.